Olá, crianças! Olá, famílias! Alunos do 4º ano do ensino fundamental. Sou a professora Kelly para continuar com vocês do material Aprender Sempre, a aula 5, tá? Construção da regra ortográfica. Então, localize no seu material a página 12, acompanhe as leituras pela página do seu material, ok? Então, vamos lá para a pergunta 5, né? A questão 5. Observe a escrita correta das palavras. Então, tem algumas palavras aí que já apareceram, que a gente já identificou lá no material, né? Tratou, perdeu, vestiu, ficou, olhou, falou e viu. O que essas palavras têm em comum? Vamos pensar juntos aí. O que será que elas têm em comum, hein? Primeira coisa que dá para perceber que elas têm em comum é que todas elas terminam com a letra U. Tratou U, perder U, né? Estão terminando com U, tá? Outra coisa, né? Vestir U. Outra coisa que dá pra gente perceber é que é uma ação, né? A gente faz essas coisas, a gente trata as pessoas bem, então ele tratou bem, perdeu, né? Eu perco alguma coisa, tá? Ela perdeu a aula, né? Então, são ações que a gente faz. É a primeira coisa que a gente pode perceber. Além de que está terminando com a letra U. E o que será que isso quer dizer para nós, né? O que isso aí representa? Olha lá. O que essas palavras têm em comum é que elas representam ações, ou seja, verbos que estão no passado. Então, está demonstrando coisas que aconteceram, ações, fatos que aconteceram, mas que já aconteceram, estão no passado. E 6. Qual é a diferença entre abriu com U e abriu com L? Olha lá, abriu com U, né, com o final U, é a conjugação do verbo abrir no tempo pretérito, que é o tempo do passado. E abril, com o final L, refere-se ao 4º mês do ano. Então, os verbos, a gente sabe que eles mudam de acordo com a pessoa, de acordo com o tempo. Olha a frase lá. O menino abriu a porta. Então, tá combinando lá com o menino. Ele abriu a porta. Já abriu, já passou, né? Então, tá no passado, no pretérito. É uma ação que ele está fazendo, ok? Tá? Dá pra gente explicá-lo ali dentro da frase, tá? E temos também ali do, né? Além do abril, a porta, temos ali do ladinho o nosso calendário do mês de abril, tá? Abril é o 4º mês do ano. Olha aí o calendário de 2021, tá? O mês de abril. Então, passa janeiro, fevereiro, março e chega o mês de abril. É o nome de um dos meses do ano, tá? Então, quando é um nome, ele é um substantivo. Quando é uma ação que já aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo, é um verbo, né? Então, temos ali o verbo abrir conjugado, ou seja, modificado para o tempo e para a pessoa. O menino abriu, tá? 7. Com sua ou seu professor e colegas, escreva uma regra ortográfica a partir do que for estudado. Então, sempre que a gente está na escola, a gente constrói, né, os nossos conhecimentos, as regras, os bancos de palavras. E agora é a vez da regra ortográfica. O que é uma regra ortográfica? A regra ortográfica é um jeito da gente explicar uma escrita correta, né? Então, olha lá, quando for verbo, o final da palavra será escrito com U. Então, uma regra, um jeito que a gente sempre deve seguir na hora de escrever. E aí, no caso, são os verbos, tá? Os verbos, quando estiverem conjugados no passado, eles vão estar escritos com o final U, com a letra U, tá? Como última letra. Anote no seu material, sempre com muita atenção, tá bom? Pause o vídeo se necessário. E na 8,
Está lá na 8. Releia o texto A Fiandeira Preguiçosa e escreva mais 5 verbos que terminam em um. Então, o texto da Fiandeira Preguiçosa é bem grande, né? Dá para reler. Quem quiser reler, faça isso e encontre seus verbos. Eu coloquei para nós um trecho aqui que apareceram alguns verbos, tá bom? Quem quiser utilizar esses verbos que eu estou dando a dica, pode também para responder. Então, está lá. A mulher, então, receou, né? Teve medo, recear e ter medo. Que ele, de fato, encontrasse o pau e fizesse a tobadoura, o que a obrigaria a trabalhar. Pensou, olha lá, um pouco e logo teve uma boa ideia. Às escondidas, saiu. Também um verbo terminando em U. Atrás do marido na floresta. E quando o viu, olha lá, outro verbo, trepado numa árvore a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita que a ocultava toda e de lá gritou. Então, é um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, tá? Então, apareceram esses verbos aí que estão terminados. Olha só, atente à palavra pau, que eu não circulei ela, não grifei ela, porque ela não é um verbo. Ela é um substantivo, o nome que se dá a um pedaço de madeira, a um pedaço de um tronco, tá joia? Então, é somente os verbos que a gente estava procurando. Apareceram aí 6 verbos, tá? Receou, pensou, saiu, viu, agachou e gritou. Apareceram 6, se quiser anotar 6, pode anotar. No material, a sugestão era anotar 5. Caso deseje anotar somente 5, escolha os 5 da sua preferência. Se você achar legal ler lá no texto, né, no conto que está aí no seu material, você pode encontrar outros e anotar também, desde que sejam verbos terminados em U. E olha lá alguns exemplos, né, do U e do L. A menina caiu. Termina com U. É um verbo, é uma ação, uma coisa que está acontecendo com a menina, tá? E poderia até ampliar essa frase, né? A menina escorregou com U e caiu. Escorregou na casca de banana e caiu, tá? E se machucou. Pode ver, todos esses verbos terminariam em U. E aqui temos uma figura, é o funil, termina com L, tá? Funil. Então, tá lá a figura do funil que a gente usa para colocar líquidos, né? Em recipientes e não derrubá-los. Uma outra frase. O homem comeu o pastel. Então, o homem comeu o pastel. Comeu, que está terminando com U, e pastel que está terminando com L. Por quê? Porque comeu é um verbo, é uma ação de comer, tá? É um verbo conjugado. Ele já comeu o pastel. E pastel é um alimento, é um substantivo, é um nome de um alimento, nome de um tipo de salgado, tá? Então, preste bem atenção. Quando for terminar com U, quando for terminar com L, você tem que se perguntar, será que é um verbo? Será que é um substantivo? Tá? Sempre atento a enviar as devolutivas das suas atividades, às recomendações, né, do seu professor ou da sua professora, lá no grupo do WhatsApp ou no Radar Escolar Iperó. Faça tudo com muita atenção e capricho e boa aula!